deve orar? Porque às vezes eu oro e Deus não me responde. Será que as minhas orações estão erradas? Você tem feito essas perguntas? Então, pegue papel e caneta que hoje nós vamos falar sobre oração. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da nossa série Fé e Intimidade com Deus. O meu nome é Neza Braga e hoje nós vamos aprender mais sobre oração. Como que nós devemos orar na nova aliança? No início da criação, quando Deus criou Adão e Eva, nós podemos ver que Deus se relacionava com eles, né? Então, todos os dias Deus descia até o jardim para se relacionar com Adão e Eva. Então, eles tinham uma conexão direta ao Pai. E isso foi perdido devido à queda de Adão, né? Quando eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram expulsos do jardim do Éden e perderam essa conexão com Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, eles tiveram que se afastar de Deus. Deus tem a natureza perfeita e já que Adão e Eva tinham pecado, eles não poderiam permanecer na presença de Deus. Um detalhe bem legal é que a árvore da vida, ela produz um fruto que dá vida eterna. Se Adão e Eva comessem do fruto da vida eterna, da árvore da vida, tendo a natureza pecaminosa, essa natureza pecaminosa duraria eternamente. Então, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e carregassem com eles essa natureza pecaminosa eternamente, eles tiveram que ser expulsos do jardim. Agora o homem estava contaminado com a natureza pecaminosa e a única forma de se relacionar com Deus era através de uma aliança. Então, essa aliança deveria ter o derramamento de sangue e daí começou os sacrifícios. Adão ofereceu o sacrifício para purificação do seu pecado, para ele poder falar com Deus. E isso se repetiu por todo o Antigo Testamento, né? Então, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, e essas alianças foram passando até chegar em Moisés, né? Quando Deus faz uma aliança com Moisés, Deus dá instruções para Moisés para que o tabernáculo seja construído. Esse tabernáculo seria o lugar onde Deus poderia habitar entre o povo. Então, foi levantado os sacerdotes, né, que intermediavam esse relacionamento de Deus com o povo. Então, o sacerdote falava com Deus, Deus respondia e ele entregava a resposta para o povo. E nesse tabernáculo tinha o lugar santíssimo, onde foi colocada a Arca da Aliança. Era separado por um véu e só quem podia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder maior, né, dos sacerdotes, e ele cuidava da propiciação do sacrifício. Como o povo não foi capaz de cumprir as 613 leis, né, que Deus deu através de Moisés, todos os anos o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício para que Deus perdoasse o pecado dele e o pecado do povo. Então essa era a forma que Deus se relacionava com o povo, através do sumo sacerdote. Nesse tempo eles estavam vivendo debaixo da lei, né, das leis que Deus deu para Moisés. E para que eles não fossem punidos por causa da transgressão da lei, eles ofereciam sacrifício para Deus, para que Deus perdoasse por a transgressão, que Deus perdoasse pelos pecados que eles haviam cometido. Na nova aliança, Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ele se ofereceu como sacrifício definitivo e quando nós cremos nele, nós recebemos a filiação que Adão e Eva perderam no jardim. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei, ele foi o único que não cometeu nenhum pecado. Ao morrer na cruz, o véu do templo se rasgou. Significava que essa separação havia terminado. E como que a gente se reconcilia com Deus? Através da fé em Jesus Cristo. Jesus é o caminho até Deus. Ele nos reconciliou com Deus, trazendo a nós uma nova natureza. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós recebemos a natureza de Deus. Podemos acessar a presença do nosso Pai, porque o Espírito Santo veio habitar em nós e agora nós somos o templo. Deus habita em nós, então nós estamos reconciliados com Deus. Na antiga aliança, as orações eram feitas de súplicas, então o sumo sacerdote apresentava a Deus as súplicas dele e as súplicas do povo para que Deus se compadecesse deles, perdoasse o pecado e os abençoasse. Na nova aliança, nós recebemos a salvação através de Jesus, nós recebemos a reconciliação com Deus e junto com isso todos os benefícios
desse resgate. Antes da crucificação, Jesus deixou algumas direções, alguns ensinamentos sobre a oração que nós vamos ler aqui. Tá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Tá escrito assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto lhe dará a recompensa. Então, Jesus está mostrando da importância de nós desenvolvermos uma intimidade com Deus. Não algo superficial para mostrar que estamos orando, mas que a gente abre o nosso coração para Deus verdadeiramente. Quando Jesus fala aqui para fechar a porta do seu quarto, ele está dando um exemplo de como viver uma vida de intimidade com ele. Mas não se limite a isso. No vídeo anterior nós falamos sobre não se limitar à forma de se relacionar com Deus. Fechar a porta do seu quarto é uma das formas de viver um relacionamento com Deus. Ele prossegue dizendo: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de você orar. Olha só, Jesus pede para que a gente não use de vãs repetições. E o que são essas vãs repetições? Muita gente até fala, da oração dos católicos, porque eles ficam repetindo a reza sobre Ave Maria e Santa Maria, mas não é exatamente sobre isso. As vãs repetições que Jesus fala é o repetir, é o pedir a mesma coisa o tempo todo, é falar a mesma coisa para Deus, como se a gente tivesse que convencer a Deus de nos dar alguma coisa. E aqui no finalzinho do verso 8, ele fala que o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então não precisa repetir a mesma coisa, pedir a mesma coisa o tempo todo para convencer a Deus de te dar. E um pouquinho mais à frente aqui no versículo 31 está falando assim: Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está mostrando aqui que enquanto a gente se relaciona com Ele, quando a gente busca primeiro o reino dEle e a sua justiça, viver em intimidade com Ele, Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento, de tudo. Então, é importante que a gente tenha intimidade com Deus, e isso começa através da oração. Como que a gente deve orar? Olha só, no começo do capítulo 7 de Mateus, no verso 7, Jesus continua falando assim: Peçam e lhes será dado, busque e acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Quando a gente se relaciona com Ele, Ele cuida de nós. Quando houve uma nova aliança, a forma de orar também mudou. Olha o que está escrito em Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Lembra, na antiga aliança eles viviam atemorizados porque eles tinham que cumprir as leis, eles não eram capazes de cumprir todas as leis, então eles sempre tinham que oferecer sacrifícios para serem perdoados. Mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com a nova aliança, nós recebemos a filiação de Deus e tornamos filhos e herdeiros de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, nós temos direito legal de sermos herdeiros de Deus, nós temos direito à herança de Deus. Olha só o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 3.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós já temos tudo em Jesus. Toda a herança que foi prometida para Abraão, toda a herança que Jesus tem, porque Ele é o Filho de Deus, nós também recebemos porque nós nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Se estudarmos o Antigo Testamento, vamos ver que essas promessas já eram profetizadas pelos profetas, por Davi, né? Lá no Salmo 23, no versículo 1, Davi fala: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Essa é uma tradução errada, né? No original é "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Então, se temos tudo em Jesus, se nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção, nós entendemos também que a nossa oração não é igual ao Antigo Testamento. E quando você se apresenta a Deus para apresentar aquilo que você está precisando, aquilo que você está sentindo, isso é para se relacionar e não para convencer a Deus de te dar alguma coisa, porque Ele já te deu tudo em Jesus. Então você precisa conhecer as promessas de Deus, conhecer o que Ele já te deu em Cristo, para que você não duvide disso. Quando a gente insiste em pedir a mesma coisa para Deus com um desespero porque não ouviu a resposta de Deus ou porque não recebeu aquilo de Deus, isso só mostra o quanto que nós somos incrédulos. Se Ele diz que já nos deu tudo em Jesus e para a gente buscar primeiro o reino dos céus, que todas essas coisas serão acrescentadas, nós precisamos descansar e acreditar que por pedirmos a Deus, por apresentarmos a Deus a nossa necessidade, Ele é o nosso Pai e vai cuidar de nós. Então, quando nós apresentamos a Deus, o segundo passo é descansar e agradecer. Então, eu falo para Deus e eu agradeço, crendo que aquilo que eu apresentei a Deus já é meu e isso vai vir para mim. Por que é importante a gente conhecer as promessas de Deus e tudo que Ele já nos deu em Jesus? Para que a gente possa ser intencional nas nossas orações. Então você vai pegar a palavra de Deus e você vai usá-la como sua oração, como parte da sua oração. Por exemplo, em Isaías 53, no verso 4 e 5, Isaías profetiza a cura que nós já recebemos através do sacrifício de Jesus. Então nós usamos esse texto como a nossa oração de fé, que nós já recebemos a cura. Então, ao invés de pedir para que Deus te cure, você vai agradecer por Ele já ter te curado. Senhor, obrigada, porque pelas tuas feridas eu fui sarada. Isso já aconteceu. Então, todas as vezes que você vai orar para determinada área da sua vida, você pode pegar uma palavra de Deus que fala sobre isso e declarar e usar como a sua oração para que isso traga essa realidade para o seu mundo natural. Orar para Deus não é algo que seja tão complicado ou algo que deveria ser ensinado em passo a passo. Orar para Deus é você abrir o seu coração e ser sincero com Ele. É você falar para Ele aquilo que você falaria para o seu melhor amigo, para alguém que você confia muito. Então, você pode abrir o seu coração e falar tudo o que você deseja para Deus. Creia que Ele já te deu tudo em Jesus. Orar a palavra de Deus também faz parte da nossa vida de intimidade com Ele. Também faz parte de uma vida de oração. Você pode abrir o seu coração para Deus, falar tudo o que você deseja, mas lembre que Ele já te deu tudo em Jesus. E você pode tirar esse momento de oração também para agradecer e para declarar a palavra dEle na sua vida, para trazer à realidade aquilo que Ele já criou no mundo espiritual. Vamos resumir em 4 chaves para você viver uma vida de oração. A primeira chave é: abra o seu coração e conte para Deus tudo aquilo que você deseja. Conte para Ele aquilo que você contaria para o seu melhor amigo. Apresente os seus projetos, fale para Ele das suas conquistas, dos teus medos, daquilo que você deseja viver. Conte tudo para Ele. Se tem alguém que você pode confiar e pode falar tudo o que você sente, é para Deus. Ele é o teu melhor amigo e Ele é um bom ouvinte e sempre vai te ouvir sem julgar. Segunda chave: pare de pedir. Quanto mais você pede, mais você mostra a sua incredulidade. Meu Deus, então quer dizer que eu não posso pedir mais nada para Deus? Calma, não é exatamente isso. Você pode apresentar os seus pedidos a Deus, mas não como no Antigo Testamento. Você
Fala das tuas necessidades para Deus, crendo que Ele suprirá todas elas. Se Deus já te deu tudo em Jesus, pare de pedir, apresente a Deus a sua necessidade, crendo que Ele já te deu tudo em Jesus. Então você apresenta a sua necessidade como forma de se relacionar e descansa o seu coração, crendo que Ele já atendeu o teu pedido. Terceira chave, agradeça. A gratidão é uma das chaves mais poderosas para manifestar as promessas de Deus na nossa vida. Se você já apresentou a sua necessidade para Deus e creu que Ele já atendeu o teu pedido, você vai agradecer por Ele já ter te dado isso em Jesus. E isso faz com que a promessa que Ele já nos deu em Jesus se manifeste no nosso mundo natural. Aquilo que os nossos olhos ainda não veem, porque está só na realidade espiritual, pode ser manifestada no nosso mundo natural quando a gente se alinha àquilo que Deus falou, que Deus nos prometeu e declarou. E aí que entra a quarta chave. Declare a palavra de Deus, conheça as promessas de Deus para a sua vida e use essas promessas como declaração. Então você vai começar a confessar essas palavras. Lembra, a palavra de Deus é criativa. Deus criou o mundo ao falar. Ele disse: haja luz e houve luz. Quando você repete aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, você traz essa criação no mundo espiritual para o nosso mundo natural. Nós somos co-criadores com Cristo. Então, aquilo que Deus criou no mundo espiritual, nós podemos co-criar no mundo natural. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma, tirando todas as tuas dúvidas. Você também pode me seguir nas redes sociais. Eu faço lives no Instagram toda terça e quinta-feira. Também pretendo começar a fazer lives aqui no YouTube. Então, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando tiver conteúdo novo ou quando eu estiver ao vivo. E se esse conteúdo faz sentido para você, se você gostou, deixa o seu joinha, isso vai ajudar muito, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Você também pode fazer isso de forma intencional, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, com as pessoas que você ama, com seus amigos, e assim você colabora para que o Evangelho alcance mais vidas, para que mais vidas sejam transformadas pela palavra de Deus, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.